noite, querida. Eu queria convidar você na sua casa. Nós vamos celebrar mais um domingo de ceia. Nós vamos celebrar que o nosso Redentor está vivo. Nós vamos celebrar que Jesus ressuscitou, que Ele não está morto, que Ele morreu por mim e por você. Pai, nós te damos graças nessa noite. Obrigada por mais um culto, mais um domingo de Santa Ceia, em que nós lembramos que você está vivo, Jesus. Nós lembramos que o mesmo Espírito que ressuscitou a você, o mesmo Espírito que vivificou o seu corpo, habita em nós. Obrigada, Jesus, pela tua presença habitando dentro de nós. Obrigada, Espírito Santo, pela importância que você nos dá em habitar dentro de nós. Obrigada, Senhor, porque até aqui você tem nos ajudado. Obrigada porque a tua palavra diz que nenhum dos que confiam em ti ficarão desanimados. Nenhum dos que confiam em ti ficarão desamparados, Senhor. Nós confiamos na tua palavra. Nós confiamos que você um dia virá e voltará para nos buscar, Jesus. E é por isso que nós te louvamos nessa noite. É por isso que nós te reconhecemos e dizemos que só o teu nome é santo, santo, santo. E que não existe nenhum outro. Eu convido você nessa noite a se juntar aos anjos e declarar que Ele é santo. Não há nenhum outro como tu, Jesus. Não há nenhum outro que se compare a ti, Jesus. Só tu és digno, só tu és santo. Te adoramos. Nós convidamos nessa noite, Senhor, o som do céu, se unindo à nossa canção, se unindo à nossa adoração. Esse não é mais um culto, não é mais um momento, Senhor. Nós decidimos te adorar com a nossa vida nessa hora. Nós te adoramos, nós te adoramos. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Nós declaramos: Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Não há outro igual, só tu
perfeição. Quem é como tu? Eu não conheço outra canção que ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, quem se compara a ti? Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, 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 santo. Não há outro que se compare a ti, Jesus. Ninguém é rocha como nosso Deus. Quem é rocha como nosso Deus? Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos. Quem é como tu, Jesus? Nós te louvamos, te bendizemos. Santo, santo, santo. Te louvamos, nós te louvamos, Jesus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, tua presença é o que eu mais quero.
que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o meu remédio. Tua presença é o que eu mais quero. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Aleluia. A presença. Aleluia. Quero perder Aleluia, Jesus. tua presença, Tua presença, Jesus. Tua presença. É o meu remédio. Tua presença é o que eu mais quero. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, não, tua presença, não. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Obrigado, louvor. Obrigado, Clarinha. Obrigado, Filipão. Glória te damos, Pai, por essa noite abençoada. E começarmos esse culto nessa tua presença, nessa unção, nessa percepção do Espírito que tu estás conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que alegria, Pai. Que unção, que presença maravilhosa, Senhor. Reconhecemos, Espírito Santo, você aqui essa noite conosco. Reconhecemos, Espírito Santo, você nos dando as direções, os caminhos, os intuitos, o que tu queres que nós façamos essa noite. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos e te bendizemos, Paizinho. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Gratidão, Senhor. Só consigo sair da minha boca gratidão, Pai. Gratidão por tudo que tu tem feito por nós. Gratidão pelo teu eterno amor, Senhor. Como nós somos gratos, Pai, pelo teu eterno amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Queridos, que saudade de vocês, viu? Eu achei até que tinha desaprendido a pregar. Com tanta saudade que estou de vocês. Mas fiquei muito feliz em ver as pessoas e que me substituíram e que ministraram a palavra enquanto eu estava esses dias sem poder ministrar. Fiquei muito feliz ver novos talentos, Deus despertando novas habilidades nos irmãos. E como é bom, irmão, saber que nós fazemos parte de um corpo, que não existe nenhuma estrela, todos somos filhos de Deus amados. E como foi bom ver surgir pessoas como o Jaque, o Anderson, o Cláudio, a Silvia, a Sandra, enfim, tantas pessoas, a Clarinha, eu não sei, tantas pessoas que apareceram aqui para ministrar a palavra, pessoas com pegada, pessoas cheias do poder de Deus. Eu quero agradecer a cada um deles, pela medida do amor e da capacidade deles de trazerem a palavra do Senhor. Amém? E eu queria que vocês abrissem comigo, queria começar pelo livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19, o versículo 5. Amém, amados? Êxodo 19, 5. Diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém, queridos? E eu queria falar com vocês hoje um pouco. Esses dias
eu tirei um tempo para ficar introspectivo mesmo com Deus. Comecei a conversar algumas coisas com Deus e comecei a perceber quantas vezes eu não faço isso. Isso o quê? Diligentemente ouvir a voz do Senhor. Fiquei pensando em quantas vezes, irmãos, tomei minhas próprias decisões, tomei meus próprios caminhos, tomei minhas próprias trilhas, sem diligentemente ouvir a voz do Senhor. E outro texto na Bíblia diz: se ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe, irmãos, precisamos entender que Deus nos criou para uma relação com Ele. Deus nos criou para termos um relacionamento com Deus. Parece brincadeira, mas nós nos esquecemos muitas vezes disso. Nós vemos muitas vezes, de muitas formas, Deus falando com os homens. Mas nós vemos poucas vezes os homens procurar escutar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E esses dias eu pensando, quanto tempo faz que eu não escuto o que Deus tem para a minha vida? Quanto tempo faz que eu não escuto a voz de Deus dando as direções, as estratégias para mim? Quanto tempo eu não me preocupo em saber se aquilo que eu estou ouvindo realmente são as direções de Deus? Será que aquilo que eu estou escutando é o que Deus tem para a minha vida? As direções de Deus, os caminhos de Deus? Será que o que eu estou fazendo agrada a Deus? Como eu vou saber isso se eu não escuto a voz do meu Senhor? E eu queria que vocês abrissem comigo. Interessante, passou uma folha, Êxodo 20. Nós vemos Deus estabelecendo, no livro de Êxodo, capítulo 20, Deus estabelecendo as tábuas da aliança dele com o povo de Israel. É impressionante a gente ver o amor de Deus e o cuidado de Deus para nos dar as instruções, para que a gente tenha isso por escrito, para que a gente não esqueça. E ele começa no versículo dizendo: então falou Deus todas essas palavras. Deus falou tudo para Moisés. Mas ele queria ter um relacionamento de conversar ele com o povo dele. O amor de Deus é tão grande por nós que ele não quer que tenha nenhum atravessador entre ele e nós. E ele escreveu essas leis, mas ele queria... A primeira coisa que Deus quis foi ter um relacionamento com o povo. E ele diz a Moisés: Moisés, avisa ao povo que eu vou descer. E eu vou ter com eles pessoalmente. Que eu quero ter uma relação com eles. Eu quero conversar com eles. Eu quero me abrir com eles. Eu quero contar tudo que eu tenho para eles. Sabe, irmãos, e quando a gente vai lá no capítulo 20, no versículo 18, diz: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Sabe, irmãos, o que é interessante é que nós vemos um Deus tão amável, tão carinhoso, conversando com Adão e com Eva no descer do dia. Nós vemos Deus conversando com Abraão, se tornando amigo de Abraão. Nós vemos Deus se relacionando com Moisés, mas nenhuma dessas vozes causou medo. Nenhuma voz que Deus falou dessas pessoas causou essa estridência. E por que aqui, dessa forma, o povo começou a temer a voz de Deus? E eu comecei a pensar, sabe o que é isso, irmãos? Nos falta sensibilidade e intimidade para escutar o que Deus tem para a nossa voz, para nós. Quando você não tem essa intimidade de escutar, você realmente se assusta. Sabe, irmãos, a voz de Deus, ela parece essa estridência, porque na voz de Deus não pode haver uma coisa simples só. Quando Deus manda uma voz, Ele não manda só uma voz de saúde, Ele não só manda uma voz de suprimento, Ele não só manda uma voz de amor. Não, é uma voz completa, irmão. É uma estridência que vem com tudo o que Deus tem para a nossa vida. A ampla suficiência de Deus vem naquela voz. E quando você não conhece a voz do teu Criador, quando você não conhece a voz do teu amor, do teu amado, eu fico lembrando daquela passagem: do meu amado, Ele é meu. Sabe, irmãos, quando você não reconhece, quando você não desenvolve a sensibilidade
de escutar o que Deus tem para a tua vida, quando você não começar a desenvolver intimidade com Ele, você vai criar barreiras entre você e Deus. Você não vai querer escutar o que Ele tem para a tua vida, porque você vai ter medo. A gente teme aquilo que a gente não conhece. E quando a gente começa a desenvolver uma intimidade, um relacionamento, confiança, eu posso não estar muito entendendo essas vozes. A Bíblia fala que a voz de Deus é um som de muitas águas. Mas quando essas muitas águas vêm, eu não entendo parte dessas águas. Eu tenho que saber quem Ele é, a essência dEle. E eu comecei a querer desenvolver isso com Ele. Pai, eu quero escutar a Tua voz. Eu não quero ter percepções humanas do que Tu tem para mim. Eu quero ter percepções espirituais. Eu quero ter percepções espirituais vindas de Ti, direto de Ti, Pai. A Bíblia fala, irmãos, na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, abre comigo lá. Primeira carta de Coríntios 14, um versículo só, ele diz no versículo 10: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Sabe, irmãos, hoje nós vivemos num mundo de tanta informação e de tantas coisas, e é muita live, é muita pregação, é muito programa de TV, é muita coisa, é muito culto, é muita informação. Nós nos preocupamos em tanto nos encher de coisas, de pessoas, e quando chegamos à hora de ter uma hora com Deus, nós não temos esse tempo, porque nós estamos estressados, nós estamos cheios de informação, nós estamos cheios de achismo. Nós estamos cheios. Não, eu já sei o que Deus quer para mim. Como você sabe? Não, eu escutei uma live de um cara muito bom e ele disse que Deus quer isso para mim e eu acho que é isso. Será, irmãos? Será que é tão importante nós buscarmos em outras fontes que não sejam o nosso Senhor e nosso Criador? Às vezes nós queremos desenvolver uma relação com Deus, e nessa relação com Deus é interessante, porque eu sinto a necessidade de agradá-lo. Eu sinto a necessidade de querer fazer alguma coisa em que eu reconheça que eu estou fazendo para Ele. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Nós temos essa necessidade. Nós temos essa necessidade de, eu preciso dar alguma coisa a Deus, para que eu me sinta valorizado. Quando na verdade, irmão, nós vemos um Deus tão amoroso, um Deus em que várias passagens na Bíblia, Ele diz, não, essa batalha você não precisa nem batalhar, essa batalha é minha. Você não precisa fazer nada por merecer, porque eu te dou pela graça, eu não te dou por merecimento. Quando você vê que Deus quer apenas que você pare e o escute, que você pare e usufrua dessa presença, que você comece a senti-lo e a amá-lo, não pelo que Ele pode te dar, nem pelo que você pode dar a Ele, mas pelo que Ele é. Você amar a Deus pelo que Ele é para você, não pelo que você pode dar a Ele. Nós nunca poderemos fazer nada que agrade o suficiente. Não existe nada que nós possamos dar e que Ele vai te amar mais. Não, Ele já te ama pelo que você tem, não, pelo que você é. Sabe, irmão, nós precisamos aprender a escutar a voz de Deus. Nós precisamos parar e limpar os nossos ouvidos. E essas tantas vozes que nos cercam, e essas tantas vozes que nos sugerem. Eu estava falando hoje com o irmão, ele disse, olha, é tão corrida a nossa vida. Eu já sei o que agrada a Deus. Eu sou pastor de uma igreja, eu tenho que fazer o que a igreja crescer, eu tenho que fazer mármores, eu tenho que fazer ar-condicionado, telões, pintar de preto, eu tenho que atrair o povo, eu tenho que encher. Será que é isso, irmãos? Será que é isso que Deus está falando no meu ouvidinho? Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso fazer ações sociais, por quê? Será que isso agrada a Deus? Será que eu fazer ações sociais é o que Deus tem para a minha vida? Será que eu evangelizar é o que Deus tem para a minha vida? Será? Como eu vou saber, irmãos, se eu não paro? Se eu não paro para escutar? Se eu não paro para escutar? Aí você vê, abre comigo Samuel,
1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Nós vemos um jovem. Mais uma vez, a voz de Deus não é aquela voz aterrorizante. É uma voz macia. É uma voz amorosa. É uma voz que ele reconhece como se fosse a do seu tutor, o Eli. E Deus vai no quarto onde o Samuel está dormindo e chama Samuel pelo nome. E ele sai de onde Deus está, que é do quarto, e vai atrás de Eli. 3 vezes ele repete isso. Na terceira vez o profeta diz a ele: olha, quando ele falar com isso, no capítulo 3, versículo 9 diz: por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar e dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu quarto. Sabe o que é interessante, irmãos? Eu vi um homem de Deus falando isso. As 3 vezes que Deus chamou Samuel, Deus não saiu do quarto. Quem saiu do quarto foi Samuel. Isso Deus me fala uma coisa, sabe o que, irmãos? Deus está esperando você às vezes, por anos, no teu quarto. E Ele te chama e você sai do quarto. Mas Deus permanece lá te esperando. Porque o que Ele quer te falar, está lá esperando. Quantas vezes, irmãos, eu nas minhas aflições, eu já sei o que fazer, Deus. Toda vez que o homem quis fazer isso, dá uma ajudinha a Deus, Ele atrapalhou, foi tudo. Às vezes você sabe que Deus quer falar com você, e você aproveita e diz: não precisa nem falar, Jesus, eu já sei, é para evangelizar, né? É para ofertar, né? E começamos essa loucura, irmão, e acabamos nos perdendo e nos desviando, e fazendo besteiras em nome de Jesus, quando na verdade Ele queria só ter um momento contigo. Sabe, irmãos, a minha percepção hoje, eu tenho uma percepção no Espírito, que as coisas que Deus tem para mim não dependem nada da minha força. Depende só da minha percepção de quem eu sou. E reconhecer, e o silêncio. É no silêncio, irmão. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha na força dEle. Ele não vai te amar pelo que você fizer mais. Ele já te ama. A plenitude do amor dEle para você já é dada. Já foi reconciliada através do seu Filho Jesus Cristo. O que Ele quer? Que nós aprendamos a escutar a voz dEle. A reconhecer, irmãos. Ei, começa a perceber pelo Espírito as vozes que o Espírito Santo te chama. Não vai por esse caminho. Não faz esse serviço. Não toma essa decisão. Não tome essa decisão hoje. Busca o Senhor com todo o teu entendimento. Busca o Senhor com todo o teu coração. Busca o Senhor enquanto é tempo. Começa a priorizar, irmãos. Começa a priorizar. Não as muitas vozes. Ei, você está muito cheio de voz. Você está muito cheio de informação. É um tempo de você parar. É um tempo de você refletir. Já pensou um dia você se desligar? Sabe, irmãos, eu tenho exercitado isso. Às vezes a Cris vê lá, das 6, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Eu digo: Cris, eu vou me deitar. Ela disse: mas você já vai dormir? Não, eu vou dormir, eu quero ficar quietinho, no meu cantinho. Sabe, irmãos, esperando o que Deus vai falar comigo aquela noite. Esperando as percepções, os sonhos. Sabe, irmãos, eu tive um sonho, uma visão essa noite dessa igreja, onde não existia uma grande igreja, onde essa grande igreja não existia uma grande pregação, mas existia uma grande presença, onde a presença de Deus era manifesta, e eu via Deus falando individualmente com cada pessoa. Não era um pregador grandão que estava aqui, não era um grande pregador, não era um grande músico, mas era o anjo descendo e subindo com as informações de que Deus tinha para cada pessoa. Sabe, irmãos, vamos sair desse tempo novo, mais maduros, mais cheios da presença, mais cheios de escutar o que Deus tem para a minha vida.
Oh, como é importante, irmão. Como eu quero, irmãos. Eu quero fazer o que agrada a Ele. Eu quero fazer aquilo que Ele tem para a minha vida. Márcio, o teu trabalho é ser uma igreja de 10 pessoas. Amém. Eu vou estar feliz. Os talentos que Deus nos recompensa, não é pela medida de quantidade de pessoas ou de coisas que eu faço. É por obediência. É entender quem eu sou no contexto dEle. É entender o que Ele tem para a minha vida, o que Ele tem para a minha família, o que Ele tem para o meu povo. Precisamos entender, irmãos, que quanto mais sensível você se torna diante de Deus, mais você começa a entender a voz dEle. Quanto mais a voz de Deus é percebida, menos você sofre. E Ele tem instruções para nós. Ele tem instruções. Ele tem instruções para a nossa vida. Você tem que entender. Deus sempre quis falar com você. Ele está lá no mesmo quartinho, igual a Samuel, esperando falar contigo. E você diz, não, eu já sei, eu vou fazer isso. Não, eu já sei, eu vou fazer aquilo. Ah, não precisa Deus me dizer o que eu tenho que fazer, eu já sei. Eu leio a Bíblia. Não, eu sei, irmãos, que a Bíblia é uma das formas em que você vai testificar aquilo que Deus está te falando. Tudo que aquilo que você ouvir, porque no mundo tem muitas vozes, você escutar uma voz que você entende, não é Deus que me mandou fazer isso. Irmãos, muitas vezes nós escutamos uma voz e dizemos, foi Deus que disse. É muito mais fácil, tá, irmão? Ninguém vai dizer que foi o diabo. Ninguém vai dizer que foi a tua própria carne. É melhor você botar logo que foi Deus que disse, porque ninguém questiona. Mas você tem que começar a pensar. Isso que Deus falou comigo, testifica na Bíblia? Será que Deus está me mandando eu fazer uma coisa que vai contra a Bíblia? Você já vai de cara saber que não foi Deus que mandou, irmão. A outra forma, irmãos, de você escutar a voz de Deus e saber que é Deus que está falando, Ele te manda ser insubmisso. Ele manda se você se rebelar contra alguma coisa. Mesmo quando a pessoa estiver errada, viu, irmão? Você não tem autorização de se rebelar contra isso. A não ser que vá contra a Bíblia. O teu líder está mandando você roubar, ok, mas fora isso, irmãos, temos que orar por ele. Como eu vou saber, irmãos? Através da Bíblia. Deus não me manda ser insubmisso. Eu tenho a pessoa do Espírito Santo na minha vida, onde o testemunho interior hoje, nós vemos na nova dispensação do Espírito. Então o Espírito Santo habita dentro de mim, Ele testifica as coisas que o Pai me fala, são testificadas no meu Espírito. Então tem que existir o testemunho interior. Existe uma pessoa maravilhosa que você que é casado, é a tua esposa. Minha esposa sempre se viu como uma testificação do Espírito Santo para a minha vida. Então, não pode haver uma palavra de Deus em que vai me pôr contra minha esposa. Vocês estão entendendo? Não, o Espírito Santo, Deus falou para mim, para eu deixar você e eu vou agora fazer tal coisa sozinho. Irmãos, Deus nos uniu como uma só carne. O que Deus está falando para você, vai falar para ela também. Então é outra forma de você testificar aquilo que Deus quer. Você percebeu quantas vezes nós não prestamos atenção às instruções de Deus? Abre comigo em João capítulo 10, irmãos. João capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Sabe, irmãos, nós vemos aqui que muitas vezes algumas vozes vão querer se parecer com a voz do teu pastor. Algumas vezes, algumas vozes vão querer te conduzir para fora, para um lugar onde não é o desejo de Deus para a tua vida.
você precisa saber discernir. Você precisa entender, conhecer a voz. Eu conheço a voz do meu amado. Eu conheço a voz do meu pastor. Eu conheço a voz do meu Criador. Eu preciso entender a importância de conhecer isso. Eu escutei esses dias uma pessoa contando que ele estava num parquinho com um filho e tinham dezenas de crianças. Mas uma determinada hora a criança disse, paizinho. E ele disse, Joãozinho está me chamando. E a mulher disse, não pode, aqui tem muita criança, como você sabe criar dele? Disse, mas eu conheço a voz do meu filho. Eu conheço quando ele me chama. E da mesma forma, o filho conhece a voz do pai. Quando você se encontrar muitas vezes perdido, muitas vezes você não saber que direção tomar na tua vida, muitas vezes na tua vida tem que tomar uma grande decisão, é a hora de você não falar muito, é a hora de você parar e escutar aquilo que o teu paizinho está falando para você. Sabe, irmão, nem sempre as instruções que você vai receber do teu pastor e do teu pai são instruções aos olhos naturais e coisas boas. Muitas vezes ele vai te dizer, abra mão. Abra mão. Mas aos olhos naturais você vai dizer, não, isso não pode, isso não é de Deus. Mas os olhos de Deus, eles vão muito mais além do que os nossos olhos. O que nós precisamos fazer? Deitar naquele cantinho, escutar a voz dele, se sentir protegido pelo nosso pastor e Senhor. E saber que, mesmo passando por tribulações, mesmo passando pelo deserto, você está guardado. E que do outro lado do deserto, existe uma terra onde mana leite e mel. Sabe, irmãos, esses dias eu aprendi mais e mais a ouvir a voz do Senhor, a escutar as suas instruções, a saber que eu não preciso fazer nada para agradá-lo. Eu preciso simplesmente parar, reconhecer a sua voz. Ah, como é bom. Como é bom, irmãos. Faz esse exercício. Desenvolve esse relacionamento. Ah, como é bom. O silêncio. O silêncio. O silêncio, você vai começar a escutar a Deus. Ah, como é bom, irmãos. Tudo que Deus vai te falar, irmão. Tudo que Ele vai te testificar, irmão. Vai te trazendo alegria. Vai te trazendo força. Vai te trazendo motivação. Às vezes você vai escutar uma direção, uma ordem, e não vai ter força. Não vai saber como agir. Sabe, irmãos, no dia que eu sentei do outro lado da praça dessa igreja, que eu olhei para cá e vi uma terra sem forma e vazia, eu não tinha ideia por onde ia começar. Eu não tinha ideia por onde começar isso aqui. Que era uma coisa que eu sentia que era de Deus. Por quê? Porque era maior do que a minha própria capacidade em si. Outra grande direção de que é Deus falando com você. Quando você sentir que sozinho você não vai conseguir, é uma grande direção que Deus está falando contigo. Porque Ele dificilmente vai querer que você cresça só. Que você faça só. Que você apareça só. Sabe, eu olhei para esse lugar aqui e eu disse, Deus, só pode ser você porque eu não consigo. Eu não absolvo o que eu tenho que fazer aqui só. Como é bom, irmãos, você saber que o que Deus tem para a tua vida é uma caminhada junto com uma família. É uma caminhada junto com pessoas junto. Cada um na sua multiforme sabedoria, dando Deus instruções a um para uma coisa, dando Deus instruções para outra coisa, mas todos unidos com o propósito de escutar a voz do seu Senhor. Como é bom, irmãos, como é agradável você saber que tudo que você faz vai te levar a um crescimento, a um momento de comunhão, íntima comunhão com Deus. Porque Ele vai te desenvolver um relacionamento de pai e filho. Como é lindo você ver o amor de Deus, o cuidado de Deus, o querer de Deus, que você escute Ele.
como Ele quer, irmãos, conversar contigo coisas. Como Ele tem coisas para compartilhar da tua vida, irmão, pelo amor de Deus, que coisa linda. Não perde isso. E hoje é um dia que nós vamos celebrar ceia. Você já pensou? Ele fez um cerimonial para que nós não nos esquecêssemos dele. Como se precisássemos. Por quê? Porque, meu Deus, quando você conversa com Ele, quando você tem uma relação com Ele, é impossível você esquecer quem Ele é. É impossível esquecer o que Ele tem feito por você. É impossível esquecer o que Ele vai fazer por você e pela tua família. Mas o amor dEle é tão grande. O zelo dEle e o cuidado dEle por nós é tão grande. Que Ele disse, olha, vou fazer isso para que eles não se esqueçam de mim. Que amor é esse, irmãos? Para um pouquinho. Eu queria 2 minutinhos, irmãos, que você parasse o que você está fazendo agora. E você fechasse teus olhos. Enquanto isso o louvor vai chegando aqui. Mas começa a desenvolver isso com Ele, irmãos. Eu quero te escutar, Senhor. Eu preciso te escutar, Senhor. Eu preciso te ouvir, Pai. Eu preciso saber as instruções que Tu tem para a minha vida. Eu preciso que você vá me acrescentando. Eu não preciso saber o caminho todo. Eu preciso saber o primeiro passo que eu tenho que dar em Tua direção. Ah, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero desfrutar mais do que Você tem para a minha vida. Ah, Senhor. Você já pensou em fazer essa ceia desse jeito hoje? Eu queria que você pegasse o cálice, que você pegasse o pão, e que você começasse a desfrutar desse momento. Começa a pensar. Uma ceia escutando as instruções de Deus para a tua vida. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Paizinho. Escuta a voz dEle. A Bíblia diz que Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Ele escreve. Ele chama você pelo nome. Começa a escutar. Jesus te chamando filhinho, Márcio, Cristiane, Felipe, Clarinha, Tafarel. Escuta Ele chamar o teu nome. Escuta Ele chamar o teu nome. Quanto amor vem nessa frase, nessa voz. Quanto amor vem nessa voz. Oh, que coisa maravilhosa. Como é doce esse nome. Eu não quero escutar outra coisa, Senhor, hoje. Eu não quero escutar outra coisa que só a tua voz. Oh, eu quero te escutar, dizer que me ama, que Tu és meu Pai, que Tu nunca me abandonaste nenhum dia da minha vida, e que eu não preciso ter medo, pois Tu cuidas de mim. Oh, obrigado, Paizinho. Como eu me sinto amado. Como eu me sinto protegido hoje. Nessa ceia. Celebrando o Teu Filho Jesus. Que por amor a mim morreu naquela cruz. Para que eu pudesse voltar a Te escutar. Meu Deus, isso foi por mim. Foi para que eu pudesse Te escutar de novo, Senhor. Eu não quero negligenciar isso.
Eu não quero negligenciar esse amor por mim. Eu não quero, Senhor, que nenhum dia da minha vida, eu te peço, Senhor, que nenhum dia da minha vida eu esqueça de parar e escutar o que Tu tens para mim. Meu Deus, os meus achismos se vão, as minhas certezas se vão, os meus medos se vão, as minhas necessidades se vão, nada disso mais importa. Nada mais disso importa quando eu escuto você me chamando. Não tem mais nada importante na minha vida. Não tem nada mais importante escutar a Tua voz. Glória a Deus, irmãos. Vamos cear. Pega teu cálice, pega teu pão. Vamos aproveitar esse momento para fazer uma ceia hoje, de uma forma completamente diferente do que você já fez. Você parando um pouco, entregando o pão e o vinho a cada membro da tua família, e você parar, e você começar a escutar aquilo que Deus está querendo te falar essa noite. Ele fez a ceia para que você se lembrasse dele, porque Ele queria coisas comunicar a você e a mim. O que será que Ele está dizendo hoje? O que será que Ele está dizendo? Ei, Márcio, desacelera um pouco, escuta o que eu tenho para te falar. As minhas instruções são mais importantes do que qualquer coisa que você pode fazer sem elas. Então pega teu pão, pega teu vinho e começa a pensar: Senhor, eu quero te escutar. Senhor, eu quero escutar as tuas instruções. Eu quero comer esse pão e esse vinho com entendimento de querer te fazer ser verdadeiramente meu Senhor. Eu quero verdadeiramente ser a tua ovelha, que escuta a tua voz, tão doce. Obrigado, Paizinho. Começa a escutar aquilo que Ele tem para a tua vida. Começa, irmãos. Come o pão, toma o vinho. Escuta as instruções. As instruções são tão importantes, irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que invade todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, seus lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo com o secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu... Tua presença é o que eu mais quero.
Que eu não perca, Senhor, nem um dia da minha vida de te escutar. Que cada um dos meus irmãos entenda o que você está falando com eles hoje. Não se trata do que fazer, não se trata de quanto fazer. Senhor, Tu não estás nos cobrando meta, Tu não estás nos cobrando resultados. Tu só nos cobra o reconhecer Você. Ah, Senhor, entendo, Senhor, que Tu queres que eu esteja contigo todos os dias da minha vida. Que eu não perca as instruções. Que quando eu entender isso, é um tempo de celebração, Pai, não vai faltar nada. Porque sempre Tu estarás à frente. Eu entendo, Pai, isso hoje. Nós teremos um grande avivamento, pois nós reconhecemos e escutamos as Tuas instruções. Te agradeço, Senhor, por cada um na sua casa essa noite, entendendo e escutando o que Tu tem para cada um deles, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse novo tempo. Esse novo tempo, Pai. Esse novo tempo que se inicia hoje. Escutando aquilo que Tu tem para a nossa vida. Fica com Deus, irmãos. Que Deus, o Pai, nosso Senhor, cada dia essa semana te chame e você escute a voz dEle. Comece a escutar a voz do Senhor e você vai ver mudar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém?